Olá, queridas mães, tudo bem com vocês? Eu quero saber se esses vídeos estão fazendo a diferença na sua vida e quero que você comente aqui quais são suas dúvidas, quais são as suas dificuldades, porque esse canal foi feito especialmente para você que é mãe, que assim como eu um dia estive sem respostas, perdida, sem saber o que fazer, depois de já ter feito de tudo, depois de já ter utilizado todos os recursos da medicina tradicional, tudo que está à nossa disposição, e os filhos não terem resultados, e você está cada dia mais estressada, mais desanimada, e enfim, você que sente que está falhando, você que sente que não está dando conta e não sabe o que fazer. Eu quero começar com você a ler um livro. Desculpa, esse já é um projeto que eu vinha pensando há tempo, que era ler sobre a Hermance do Foucault. Eu sei que existem várias pessoas que assistem o canal, várias mães, eu atendo várias mães de várias religiões, e eu não quero não que esse vídeo se transforme numa sessão, numa palestra espírita, né? Mas esse livro, os livros da Hermance, que é um espírito que dita, que ele fala, que ele é uma consciência, dentro da ciência, é chamada de uma consciência não física, tá? Então, quero trazer várias fontes aí, né? Para que você entenda que isso não é uma palestra espírita, não é um vídeo totalmente espírita, que é para todo o público, né? E tem muito a ver com Jung, é tanto que ela cita Jung aqui, Vanderlei Oliveira, que é o médium. Deixa eu pegar um pouco de água, meu copo tá aqui. E ela fala bastante, né, sobre programação mental, meditação, né? Meditação. Não tô entendendo, né? Ele fala do lado sombrio que nós temos, do outro que é nosso reflexo, né? E eu quero falar, claro e evidente, que é para a mãe, para o pilar da casa, você é um pilar da casa. Quando você decidiu ser mãe, ou quando você engravidou sem ter decidido que era o momento, quando você nasceu mulher, você é uma conciliadora, você é uma mediadora de conflitos. Eu busco cada vez mais trazer esse progresso, essa evolução, né? Quando a gente tem uma promoção, promover você do lar, mãe que cozinha, mãe que trabalha fora, mãe que trabalha em casa. Eu quero promover você, a gestora familiar, porque você, mesmo não gostando de números, é você quem estica o salário. Você mesmo sem se colocar nesse lugar de juíza, de juiz, você quem media os conflitos entre seus filhos ou o seu marido ou o pai, né, também faz esse trabalho. Mas aqui é especialista em mães, nas dores das mães. A Roseli, mas você trata os homens também? Sim, atendo. E fico muito feliz quando um esposo, um companheiro, decide pelo menos participar de uma ou duas sessões, né, no individual, quando é convidado ali, ou, né, quem me procura, gente, pais também me procuram para fazer as sessões, para ajudar a família, para harmonizar o casamento, enfim, para buscar essa ajuda é muito comum, né? Então, quando uma criança ela está apresentando comportamentos inadequados, né? Os inadequados que são, ela foge do padrão, né, numa escola, ela tá muito agitada, ela não para quieta. Já atendi meninos que estavam, terminava a lição e ficava brincando de jacaré,
pelo meio da sala, no chão, se arrastando, ou sendo guerrilheiro ali, matando pessoas, né, se arrastando no chão, num conflito de guerra, brincando sozinho, e às vezes chamava a atenção dos amigos e começava a brincar junto. Isso tumultuava a sala, né? Já atendi mães com esse tipo de problema. Então, quando uma mãe, ela vem para mim, ela descreve o filho, ela tá falando sobre ela. Olha o livro. É a inspiração, peraí. A inspiração das relações luminosas. E aí nós temos um grande exemplo, né? Jesus. Esse nome está em todas as religiões, né? A presença dele, enfim, a maioria, 99, eu acredito que 100%, né, da população segue o cristianismo, né? Eu não sei, se você souber de alguma religião que não é cristã, você coloca aí nos comentários, né? Que não usa, religião que não usa o exemplo dele, né, em suas pregações, né? Então, é um livro que tem embasamento nos ensinamentos do mestre. Hoje eu estava falando com um conhecido, um pastor, e ele estava falando sobre... ele estava falando... a gente estava falando sobre eu ter feito treinamento na escola, e hoje ele não tem mais um contato comigo, assim, tão próximo como antes, e eu perguntei, você tem aplicado os ensinamentos, né, de boa convivência na sua equipe? E ele disse que sim, e principalmente como ele é um pastor que está sempre lendo a Bíblia, ele disse que também está aplicando ali os conhecimentos do Cristo, né, dentro da equipe. Eu disse que bom, né, e veio a inspiração para eu falar para ele, claro. E os nossos olhos, né, os seus olhos, o que eles estão vendo, né? Você tem visto Deus nas pessoas? Você tem se conectado ao lado luz das pessoas, né? E falei a frase que faz parte, é uma filosofia minha de vida. Eu adotei essa frase para mim. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Os olhos são a candeia do corpo. E essa é uma frase que eu trago para dentro da minha casa e eu quero que você leve para dentro da sua casa, porque isso faz muito sentido. Semana passada, na quinta-feira, eu fiz uma palestra no Centro Espírita, sou palestrante, e eu falei sobre, é uma das frases que eu coloquei, o tema foi para falar de as lições de um Salvador, e eu coloquei, claro que eu tinha que levar essa frase, né, e trazer isso para a ciência, porque Jesus foi um quântico, ele utilizou o tempo inteiro a energia dos milagres, né? Então, o tempo todo ele estava falando sobre física quântica, hoje comprovado na ciência, né? O que é física quântica? Uma ciência, a ciência dos milagres, explica Deus, explica o milagre, né? Como os milagres, que são as manifestações, acontecem. Então, se teus olhos forem bons, tudo à tua volta terá luz. E quando eu digo que nós, mães, nós precisamos observar o que a gente está enxergando dentro de casa. Então, quando a mãe, ela fala comigo, ela fala do comportamento do filho dela, ela fala como é que ele está agindo, ela está falando dela. Porque essa criança, ela tem muitos exemplos, né? Com quem convive, vó, tio, tia, pai, padrasto, enfim, irmão, se ela for se ela for uma criança mais nova, que eu digo convivência porque ela está observando e ela está modelando, tá? A criança que tem um comportamento agitado, inquieto, que ele tá agressivo, tá desafiando, tá viajando no mundo da lua, seja qual for, tem ansiedade, vive comendo unha, tudo isso tem explicação emocional. Uma vez encontrada essa explicação, os sintomas são amenizados. Uma criança que tem a hiperatividade, a agitação, a inquietação, a desatenção, uma hora que identifica qual é o comportamento, qual é a origem, qual é a causa, então isso vai sendo diminuído e até eliminado, né? Então, as nossas crianças, elas são reflexos de nós, os adultos. Um jovem que é agressivo, ele
ele tá mostrando naquela agressividade que ele não tá bem, ele tá em desequilíbrio, mas ele está absorvendo uma irritação de uma ou de várias pessoas. E ele está ali enchendo o saco dele, somatizando e fazendo com que isso venha aflorar naquela situação, tá? Então, a Hermance, dentro desse livro, a inspiração das relações luminosas, né, que tem como base o mestre, o nosso Cristo, e que a mãe leva muito para dentro de casa, quando ela não sabe mais o que fazer, quando começam os conflitos, a primeira coisa que uma mãe procura é a sua fé, buscar a igreja, seja ela qual for, né? Então, a Hermance, ela fala assim, olha só, se tomarmos por orientação cada uma dessas ressalvas que verificamos na pessoa alheia, teremos nisso uma ótima forma de autoconhecimento. Olha, ela diz, se nós pegarmos, observarmos o comportamento do outro, nós teremos uma ressalva, o quê? Uma clareza em relação ao autoconhecimento. Então, eu busco identificar aquelas pessoas que estão à minha volta, que eu atraio, e aí eu observo qual é as crenças, quais são os, vamos dizer aí, paradigmas, né, que precisa ser curado em mim, tá? Então, você que tá vendo no teu filho uma criança agressiva, uma criança ingrata, uma criança, um adolescente ingrato, um filho, né? Teve uma mãe essa semana que ela deu um depoimento que ela disse assim, olha, o meu filho me humilhava muito. Ele tem uma pizzaria e eu estava trabalhando para ele e ele me humilhava muito. Então, mas Rosélia, o que significa isso? Significa que essa mãe, ela tem baixa autoestima, ela se autodesvaloriza, ela se autodesmerece. É isso mesmo. Tudo é relativo a mim, ao que eu sinto. A minha pessoa, e a irmã, se nesse capítulo ela fala, eu vou dizer para você, na introdução ainda, ela fala cursos de amorosidade no Hospital Esperança. O Hospital Esperança é um hospital que tem em outra dimensão, que acolhe alguns desencarnados, né? Não são todos, mas especificamente dirigentes de várias religiões, tá? Então, ela fala, curso de amorosidade. Amorosidade é o que? Acolhimento, ser empata, ter empatia, ser compassivo, ter compaixão pelo outro. E nós precisamos iniciar isso dentro de casa. Enquanto nós não tivermos essa consciência de que é necessário acolher aquele que nos dá dor de cabeça, aquele que nos enfrenta, aquele que nos agride com palavras, aquele, no caso dessa mãe, que humilha, é importante entender, parar, refletir e se perguntar: o que eu estou emanando para o meu filho que ele está me tratando desse jeito? E não é só o seu filho, é o marido, é o chefe, é a amiga, é todos aqueles que você sente que eles não estão te tratando com gentileza. E aí a irmã se fala assim, ó: o que eu vi nele, que eu tenho em mim? Por que será que destaquei esse aspecto nele? Ou seja, por que será que eu identifiquei esse defeito nele, né? E ela diz que as pessoas têm sim isso, tem aquele defeito que foi identificado por nós, mas é porque eu identifico aquilo no outro, porque eu encontrei ele em mim, eu tenho ele em mim, né? Então, aí é onde parte a cura. Você sabe que desde que eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, que foi mais ou menos em 2017, eu estava numa escola, né, que chama EAE, e a gente começou a se preparar para a formatura desse curso. E os meus textos, parece que virou uma chave ali, os meus textos trazia muito isso, de olhar para o próximo, de observar a culpa, porque até então eu culpava muito o meu ex-marido, os meus filhos, a minha mãe, né? Nunca olhei para mim, né? Então, quando eu comecei a me preparar, a nossa turma começou a se preparar para
a formatura desse curso que eu fiz no Centro Espírita, eu comecei a observar que o outro não era culpado, mas que a gente, numa linguagem cultural, universal, praticamente aí, culpa muito o outro pelas nossas atitudes, pelas situações que a gente vive, e até atitudes, né? Ai, mas é tudo por culpa dele, porque eu só fiz isso porque ele insistiu. Eu só fiz isso porque ele, né, tava lá, mas não fez nada, então eu tive que decidir. Então, até atitudes, né, a gente fica falando aí que é tudo culpa do outro. E, na verdade, nós emanamos isso para o outro. A gente se deixa influenciar, né? E esse capítulo, ele serve, assim, para fazer vários vídeos, porque ele fala da sombra. Eu falei disso muito sutilmente, nada detalhadamente sobre o lado sombra, né? O lado sombrio nosso, do ser humano, é aquele lado que a gente tem vergonha, a gente se envergonha de ter feito, de ter agido, de ter passado por aquela experiência, tanto que a gente se recrimina muitas vezes, dizendo, mas, nossa, onde é que eu tava com a cabeça que eu fiz isso? Meu Deus do céu, que foi que aconteceu para eu fazer isso, né? Então, ela pede pra gente fazer essas duas perguntas, né? São 3 perguntas. O que eu vi nele que eu tenho em mim? Por que será que destaquei esse aspecto nele? O que há em mim de semelhante, né? Eu falo bastante sobre a mãe, sobre o filho estar refletindo a mãe no comportamento dele. Seu filho é o seu reflexo. Se você for lá me seguir no Instagram, você vai ver que eu sempre falo, o seu filho é o seu reflexo. Ele está esponjando, ele está mostrando com o comportamento dele, com a dificuldade dele, que existe algo em você que está o atormentando, o incomodando. E aí você pode dizer, porque a maioria das mães já está se sentindo vítima, e ela diz, mas é tudo mesmo culpa nossa, né, Rosélia? Ai, já não bastava tanta culpa, você ainda vem trazer essa culpa. Eu não tô querendo. Até porque eu sou mãe do Vitor e do Danilo. E quando eu soube disso, doeu. Eu tive vontade de nascer de novo. Aí veio, né, a virada de chave maior, que era, mas se eu nascer de novo, eu vou passar por todas as fases, aqui eu já sei. Então, simbora, porque tem muita reflexão para ser feita, né? Muito pensar, muito refletir mesmo, meditar, né? Para que haja clareza, né? Então, eu tô te dando aqui a solução para você curar o teu filho, e não importa o que seja que o teu filho tem. Não importa qual é o comportamento do teu filho. Se você começar a olhar para você, ele vai melhorar, ele vai amenizar, ele vai diminuir. E ele vai começar a se desenvolver naturalmente. Porque quanto mais você se cura, quanto mais você olha para as feridas emocionais que você carrega dentro de você, mais o teu filho vai ter clareza, mais o teu filho vai estar em paz com ele mesmo, tá bom? Então, se você me assistiu até aqui, compartilha com a mãe amiga, deixa seu like, ativa o sininho, porque isso são regras aqui do YouTube, e então eles vão mostrar para outras mães, tá bom? Então, um grande beijo, diz aqui o que você achou desse vídeo, coloca a sua dificuldade, diz para mim o que você quer saber mais sobre esse assunto. O filho é o seu reflexo, as pessoas que estão à sua volta são o seu reflexo. Você atrai essas pessoas com as dificuldades, com os defeitos, com as crenças. A gente não chama mais de defeito, né? São crenças e paradigmas e pontos de vista que a gente tem, que a gente acredita que são umas verdades para nós. Então, peço para você que deixe aqui seu comentário para que eu possa trazer mais clareza nos próximos vídeos. Uma ótima tarde e até o próximo vídeo.